Good morning, good afternoon, Bom good dia, evening, boa ladies and tarde, gentlemen. senhoras e We are delighted senhores. to welcome you to the É um conversation prazer today, receber-vos which à is brought conversa to de you hoje, by the que Catalyzing Strength and é Policy Outcomes Against coorganizada Riots and com Resilience Project, better known as o Cascade. projeto Cascade. The purpose of this conversation is to O explore the objetivo desta intersection conversa of é women's explorar empowerment a and food interseção security, entre a capacitação highlighting das the keys to mulheres e a improving segurança nutrition and alimentar, building resilience for women of criando estruturas para marginalization and melhorar a poverty. nutrição We know para that health and mulheres de idade security reprodutiva e disproportionately affects crianças women and girls pequenas. globally, with significant Sabemos que implications for eh, maternal and child existe uma nutrition, disparidade despite them being primary nutricional food que producers afeta in muitas many mulheres, apesar regions. de serem as principais The panel will produtoras alimentares em demonstrate how muitos países. empowering women O painel vai catalyzes demonstrar sustainable improvements in como family and as community mulheres podem nutrition. catalisar The experts will o seu further papel highlight no opportunities for desenvolvimento policy alimentar nos improvements países. and the potential impact Isto of deverá higher nutrition alcançar-se integration at através all levels of de society. melhor Therefore, in this webinar, we would like your uso das comments and políticas em critiques. vigor e de Everyone criação de is novas. encouraged to post any Por questions in the favor, Q&A todos que box, and we tenham will answer questões, them in the coloquem discussion later in the na session. caixa de perguntas e respostas e Some vamos of you are respondê-las mais joining tarde. late in your time Alguns zones, de and the vocês estão session a is juntar-se a being nós bastante recorded. tarde nas So feel vossas free if you sessões, need to leave early nos vossos fusos horários, to mas esta sessão está a submit ser comments in the gravada. Q&A Por chat. isso, se tiverem The de link to the sair, event page where the poderão ver a recording gravação will mais sit will tarde now be e podem pasted deixar in as the chat vossas box. perguntas e respondê-las-emos a seu In tempo. this session, we will have Nesta live sessão, interpretation for teremos a French and Dutch interpretação ao speakers vivo and para francês e instructions para for how to português. access the As interpretation instruções functionality sobre will now como be aceder à pasted in the chat funcionalidade box. serão agora publicadas no chat desta sessão. Now, I'd like to start off with our first Gostaria question de and our começar com a panel, nossa our first primeira panelist. questão We will para a nossa start by primeira examining painelista. social norms and systematic Vamos começar por challenges that examinar limit women's normas access sociais to e nutritious food at agricultural sistemas, resources. problemas sistémicos que Our first impedem as speaker mulheres de will summary aceder of high-level findings of às the tomadas de decisão. meta-analysis in her country Nossa and primeira how its panelista impact on Cascade Nutrition é outcomes on women's access to uma nutritious food. pessoa muito importante na maneira So let me como as mulheres introduce têm Daisy acesso Yosa. ao She is a programa development Cascade. practitioner and Apresento program management Daisy specialist with Yosa, a que é passion for women and girls' especialista rights activism. She nesta has área more than e 15 é years of ativista pelos direitos das experience mulheres. in Tem mais non-governmental de organization 15 project and program anos management work, de focused on experiência em advocacy trabalho with governamental grassroots e não and national women's governamental, rights focando-se na organizations in advocacia Uganda, as well as international orgânica de organizations mulheres like the no People's East Uganda. Africa and CARE International in Uganda. Trabalhou, por exemplo, na Care International, no Uganda. Daisy, can you please take us Daisy, through the gender será que analysis and the impact of this on Cascade's poderia nutrition outcomes in falar-nos Uganda? na análise de género que Thank foi you very conduzida no much. Uganda? Muito Good obrigada, morning, good Sara. afternoon, Bom dia, boa good evening tarde, on boa you all. noite a todos os que aqui se encontram. We are attending this webinar. Sei que As estão a was juntar-se de said, várias my name is partes Daisy do globo. Immaculate. I'm the Cascade O Uganda meu nome é Hospital Daisy Manager. Immaculate And e as Cascade, central to the work that we do o is Cascade ensuring é that women muito and central girls no can trabalho que access fazemos em benefício das mulheres e das meninas jovens. fulfill their rights to a healthy life through Procuramos food. que consigam, através do acesso à comida, tenham umas vidas mais saudáveis. Em 2023, o Cascade criou um estudo com o nosso parceiro, Join Invest. A análise de género revelou que existia níveis elevados de disparidade e discriminação negativamente para com as mulheres e para com as moças, meninas jovens, no acesso à comida. Existe, assim, um problema sistémico que afeta as mulheres e as crianças do sexo feminino no acesso alimentar. Até 26% das mulheres são afetadas de modo desproporcional comparado com os homens. Vamos olhar para as normas que limitam o consumo de alimentos nutritivos com uma grande densidade nutricional e são as mesmas que limitam, diminuem às mulheres a possibilidade de consumir alimentos de origem animal que são altamente proteicos. As mulheres acabam por consumir mais alimentos ricos em carboidratos do que em proteínas. O
número de mulheres é muito dispar. Elas não conseguiam ter acesso a estes alimentos de origem animal, como sejam os ovos, o peixe, o frango, por aí fora. Estes números são prevalentes em várias regiões onde este estudo foi conduzido. Também chegamos à conclusão de que, no que toca à liderança de mulheres em vários grupos de sexo feminino, em que as mulheres falam sobre as questões que as afetam em relação à nutrição, elas estão a ganhar um pouco mais de relevância neste espaço onde as mulheres deveriam conseguir falar nos aspectos relativos à produção alimentar. Infelizmente, no que toca aos recursos-chave de que as mulheres necessitam para poderem produzir os alimentos de que precisam, é complicado. As mulheres normalmente são quem fornece a comida e, embora carreguem esta expectativa, não têm acesso aos recursos críticos tais como os mensageiros, e até 26% da terra pertence apenas a homens. Assim, as mulheres têm poder de decisão limitado quanto ao que é cultivado ou criado e não têm grande poder assim para determinar quão bem nutridas ficarão as suas famílias. É um paradoxo, porque ainda assim espera-se que sejam elas a colocar a comida na mesa. Como resultado, as mulheres não conseguem ter acesso à comida de que precisam. Biologicamente, especialmente as mulheres em idade reprodutiva, precisam de comer alimentos nutritivos e com densidade nutricional elevada, mas o que se verifica é que muitas mulheres têm um nível elevado de anemia, o que leva frequentemente à morte das mulheres durante o momento do trabalho de parto. E isto também afeta as crianças, porque as crianças dependem das suas mães para obterem a sua nutrição. Se a mãe não tem acesso, então a criança também não o tem. Estas foram algumas das conclusões críticas que obtemos da análise que foi realizada em 6 regiões do Uganda. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por partilhares e pelas conclusões aprofundadas sobre a situação e o contexto no Uganda. Gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho que fazem, com base na sua perícia. Tenho curiosidade em saber sobre as soluções lideradas pela comunidade. Ouvimos falar de desafios sistémicos e normas sociais, e há muito que mencionou, mas como tratamos disto a nível comunitário? Muito obrigada. Quando realizamos a análise de género no Uganda, isto foi complemento por aquilo a que chamamos um estudo de exploração de normas sociais. O objetivo desse estudo é descobrir quem é que toma decisões, quem é que influencia e quem é que pode promover as alterações sociais de que precisamos para criar as soluções. Assim, tivemos várias reuniões concertadas e os grupos-chave eram as mulheres e as raparigas, claro, mas também quisemos adressar todas as pessoas que têm influência na sociedade. Isto inclui líderes religiosos, líderes culturais, mulheres de idade avançada, professores, assistentes de saúde, por aí fora. E guiadas com a informação que recebemos, conseguimos criar vários grupos de referência. Isto porque temos acesso a estes influencers, por assim dizer. São mais de 700 indivíduos com os quais tivemos contacto. O que fizemos então foi criar abordagens transformadoras de género. Pois, se vamos desmantelar e desconstruir o negativo que prevale na sociedade, então é importante utilizar
utilizarmos estas abordagens de transformação de género. Usámos-las então para aprofundar a nossa compreensão de o que é que acontece, até onde afetam a sociedade, existe alguma possibilidade de alterar aquilo que existe com esta informação. Será que podemos usar essa informação para capacitar estas pessoas para que consigam estar na linha da frente na mudança das suas comunidades e alcançar deste modo 5 milhões de pessoas? Porque é que é importante as mulheres terem acesso à comida? E é também preciso que se pare este estigma de que as mulheres não devem consumir alimentos de fonte animal, porque no espaço em que estão ocupados e em espaços de saúde, têm de integrar as normas positivas de conscientização daquilo que é positivo para a saúde da mulher e também para que se cause a transformação. Estamos a ver que existe uma mensagem muito forte a ser entregue nas estruturas comunitárias e temos de saber que estamos a receber feedback e testemunhos de mudanças que estão a acontecer como resultado daquilo que fizemos. Apesar destas normas serem muito antigas, estão a ser desmitificadas e podem ser alteradas para o melhor, mas é também levar isto mais longe. O que é muito crítico para o que fazemos, para o trabalho que fazemos e para como criar mudança sistémica é desafiar e influenciar através das estruturas que existem e atacar ao nível distrital, mas também nacional, informando e influenciando políticas para que sejam colocadas em prática. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar o seu trabalho, Daisy. É muito inspirador ouvir os diferentes níveis de trabalho que vocês realizam e como podemos trabalhar para mudar essas normas sociais tão entrincheiradas na sociedade. Agora eu vou apresentar a nossa próxima palestrante, Wela Wamamara. É uma voz líder na defesa da igualdade de gênero e segurança alimentar no Benin. Ela é uma advogada apaixonada e dedicada à justiça social e ao empoderamento feminino, trabalhando por mais de 20 anos para construir sistemas alimentares mais inclusivos, para que toda mulher tenha acesso a recursos, mercados e processos de tomada de decisão que moldem o futuro da nutrição. Você está conosco? Você pode abrir sua câmera? Acho que perdemos ela. Se ela não estiver conosco neste momento, podemos passar ao nosso próximo palestrante. Então, apresento a vocês Joyce Akpata, que vai fazer uma ótima transição para falar sobre as ações de política pública para mulheres e crianças em nutrição. Muito obrigada, Joyce. Joyce é líder de políticas e advocacy na GAIN Nigéria. Ela é advogada e profissional do desenvolvimento internacional, com grande histórico de publicações, formação, gerência, e é responsável pelas equipes de várias ONGs que avançam o comércio internacional, o desenvolvimento econômico e a política pública através do engajamento de atores e advocacy estratégica, e ela tem uma expertise que abarca a governança, desenvolvimento organizacional e facilitação do comércio internacional. Na GAIN, ela é líder de políticas e advocacy, e na GAIN Nigéria influencia a agenda das políticas públicas, assegurando intervenções em nutrição, segurança alimentar e desenvolvimento econômico, coordenando os projetos e políticas da GAIN e também de todos os atores do setor privado para impulsionar as mudanças para se tornar Nigéria mais inclusiva, sustentável e sensível à nutrição. Minha pergunta a você, Joyce, é o que vocês têm feito para
Como você pode ligar a independência financeira de mulheres e jovens para melhorar a nutrição e segurança alimentar? Bom, obrigada, Daisy. Sara, nós estamos fazendo um projeto que tem uma ação que impulsiona a resiliência das mulheres, engajando com ações influenciando políticas públicas e a defesa dos direitos de mulheres, também enfrentando as barreiras sistêmicas e encorajando políticas responsivas a gênero para construir uma colaboração com múltiplos atores no nível nacional e subnacional. E o impacto que temos enxergado até o momento é que muitas das intervenções e iniciativas em curso estão gerando estratégias de resposta que estão pouco a pouco sendo incorporadas nas estratégias e políticas públicas globais para a nutrição. E isso no nível governamental, nós vemos que temos mais apoio sendo oferecido a iniciativas lideradas por mulheres. E também no nível subnacional, temos financiamentos de comitês para apoiar programas de nutrição de mães e mulheres lactentes e também negócios liderados por mulheres. E isso também vemos várias intervenções que estão sensibilizando ações na área agrícola para se tornarem mais inclusivas das mulheres. A Cascade, por exemplo, é um bom exemplo. Temos também ações de engajamento com quem nos envolvendo. A primeira é a Conferência Nacional das Mulheres no Poder, com o Ministério de Negócios Internacionais, a Rede Civil, da Sociedade Civil para a Nutrição. São eventos de advocacy, de defesa de direitos muito importantes, e temos comissões lideradas por mulheres, com vários comitês em todo o país para melhora da nutrição. E estamos criando vozes fortes com essas iniciativas, com mulheres que se tornam agentes da transformação e geram também compromissos e mensuráveis e ações mensuráveis. E temos dois eventos-chave. Acho que um resultado principal foi que empoderamos mulheres e jovens meninas para participarem das tomadas de decisão e terem mais oportunidades econômicas para a melhora da nutrição. Também estamos promovendo ações de aleitamento materno exclusivo para endereçar os índices de mortalidade infantil e de mulheres. Também temos uma ação da Cascade para o Dia Internacional da Mulher, como este evento, esse webinar que estamos realizando hoje, falando de todas as políticas públicas para a nutrição, tentando amplificar as vozes das mulheres e a sua inclusão nos sistemas alimentares. Temos também campanhas em redes sociais, dentro do tema global do empoderamento feminino, com a contribuição para a transformação da sustentabilidade e sistêmica, e também ações de conscientização acerca das disparidades de gênero. Tudo com a participação de mulheres que têm visibilidade na mídia para promover sua participação nos sistemas alimentares. E nós continuamos também a impulsionar agendas de políticas públicas de longo prazo que sejam inclusivas de mulheres, demonstrando que o papel dos direitos das mulheres nos sistemas alimentares
E há muitas evidências, como eu já mencionei, que demonstram que a implementação de políticas públicas para o empoderamento feminino no nível dos comitês nacionais e subnacionais melhora muito os resultados em nutrição e de subsistência dessas mulheres. E isso ajuda a aumentar o acesso a alimentos nutritivos. Muito obrigada, Joyce. Foram exemplos muito impressionantes que você ofereceu no contexto da Nigéria. Será que você poderia falar um pouco sobre as lacunas e recomendações identificadas? Sim, nós já fizemos progressos, mas há muito ainda por fazer. Há lacunas de fundos de financiamento importantes, principalmente na implementação em larga escala da agenda e programas de nutrição melhorada. Isso pode ser feito, há muito ainda que pode ser feito, na verdade, e temos ações de advocacy que estão trabalhando justamente para melhorar isso, e também temos o reforço de algumas agendas de políticas públicas sensíveis a gênero, pois já temos muitas políticas públicas em curso, mas para serem implementadas de fato, elas devem endereçar essas preocupações de gênero. É preciso uma responsabilização mais forte nesse sentido, e nós estamos apoiando diversos atores no governo e nas comunidades em que atuamos para fortalecer esse papel. Acho que um exemplo das intervenções que temos feito é justamente na alteração, no questionamento de normas sociais e na introdução das mulheres nos processos de tomada de decisão. Acreditamos que uma vez que as mulheres tenham mais voz e mais tomada de decisão, participação na tomada de decisão, isso as torna mais resilientes, traz mais estabilidades e geram mais impacto nas suas comunidades. Também é muito importante saber que há muitas evidências demonstrando que a tomada de decisão e o desenho de projetos com participação de mulheres são muito importantes para os resultados para as mulheres e crianças. Então, há progresso nessa área, com certeza, e há muito trabalho para ainda desmontar as barreiras sistêmicas que contribuem para a manutenção das disparidades. Então, é necessário trabalhar ainda mais para assegurar políticas públicas de nutrição, um financiamento sustentado dessas políticas públicas e uma institucionalização das políticas públicas sensíveis a gênero. Obrigada. Obrigada, Joyce. Sim, ainda enfrentamos desafios importantes, mas é muito bom saber que há ações concretas em curso e estamos muito felizes de ouvir a sua fala. Obrigada pelo compartilhar. Agora passaremos vamos tentar falar com a nossa palestrante, ela que acho que ela já se juntou a nós, sim? A palestrante, ela já está na tela. Sim, ótimo, ela conseguiu se juntar a nós. Então, vamos apresentar nossa panelista. Ela, Wama Mara, é uma voz líder na defesa da igualdade de gênero e segurança alimentar no Benin. Ela é uma advogada e antropóloga apaixonada e dedicada à justiça social e ao empoderamento feminino, trabalhando há mais de 20 anos para construir sistemas alimentares mais inclusíveis, onde todas as mulheres têm acesso a recursos e processos de tomada de decisão. Muito obrigada por participar.
ela. Minha pergunta é, no seu trabalho com as comunidades, quais são as abordagens que você vê que funcionam bem para endereçar as restrições a mulheres e meninas para atingir uma boa nutrição em seus lares? Precisamos que ligue o áudio para conseguirmos ouvi-la, por favor, menina Ela. Are you hearing me now? Estão a ouvir-me agora? Muito bem, por favor, continue. Muito obrigada. Obrigada pela questão e obrigada por esta oportunidade de participar neste importante webinário. É verdadeiramente crucial mencionar o facto de as mulheres e as meninas estarem a sofrer de malnutrição mais do que os homens e os meninos. É importante assegurarmos-nos de que conseguimos trabalhar com as mulheres e os homens para nos assegurarmos que conseguimos tratar destas diferenças. O Cascade está a implementar várias abordagens para tentar realmente tratar da discriminação, para apoiar as mulheres nestas áreas. No meu trabalho, tento realmente integrar abordagens interseccionais para tratar especificamente destas disparidades. A capacitação económica das mulheres é a área mais crucial em que trabalho. O treino profissional, a participação em atividades que geram rendimento, fortalecer a sua capacidade de tomada de decisão, que as influencia a elas e ao mundo ao seu redor, tudo isso é importante. A tomada de decisão, a capacidade de liderança, a maneira como as mulheres e as meninas podem estar envolvidas na gestão das finanças do lar e também assegurarmos de que têm os conhecimentos para tratar tudo isto. Temos sempre de olhar para as necessidades específicas das mulheres e das meninas no contexto local. A abordagem deve, então, ir ao encontro de aumentar o conhecimento de que dispõem para tomar decisões e colocar na prática e incluir a questão de partilha de conhecimento ao nível cotidiano. Como é que nos podemos certificar que isto acontece a nível doméstico, assim como a nível público? Pois é muito importante envolver os homens e os líderes comunitários neste trabalho. Isto assegura e ajuda também, devemos assegurar-nos que as normas sociais são questionadas e devemos assim trabalhar para termos um impacto transversal. Trabalhamos com os homens para eles poderem participar neste trabalho e apoiar este tipo de mudança. E assegurar que as dinâmicas de poder, especialmente as que têm alguma desigualdade, são tratadas. Asseguramos de que a nutrição familiar considera as diferenças de género para assegurar que as vozes das mulheres são ouvidas. É muito importante incluir tudo isto nas nossas iniciativas no que toca às políticas mais abrangentes. Temos um sistema de monitoração e policiamento para podermos rastrear as intervenções que fazemos e os seus resultados. Com o programa Cascade, tentamos eliminar barreiras como sejam o acesso à educação, aos cuidados de saúde, por aí fora. Estamos a olhar para as maneiras como podemos melhorar estas questões, especialmente a nível familiar, e como podemos aumentar o nosso trabalho no que toca às diferenças de género. Muito obrigada, é maravilhoso ouvir de si e conhecer o seu ativismo político pelo qual é tão apaixonada. Isto coloca a próxima questão diretamente, que é uma questão para todos os nossos oradores, para termos aqui um pouco de participação. Como um lembrete a todos os participantes, por favor, interajam pelo chat na conversa, acrescentem as vossas questões e chegaremos lá
depois desta próxima troca. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: no que toca às normas sociais e o seu efeito sobre a nutrição das mulheres e das crianças, existem grupos comunitários a trabalhar e a criar várias políticas, e um dos tópicos que a menina ela mencionou está relacionado com isto. Por isso, queria perguntar no enquadramento da Cascade. Trabalhamos com homens para mudar crenças a nível comunitário e social e queremos alterar o que acontece a nível nutritivo e de violência de género. Iremos primeiro para a Daisy, depois para a Miss Ella e depois para a Joyce. Poderiam falar um pouco o vosso trabalho a trabalhar com aliados do sexo masculino, falando das barreiras sociais que são impedimentos para as mulheres no que toca a alcançar uma nutrição ótima? Por favor, primeiro Daisy. Muito obrigada, Sarah. Primeiro, devemos reconhecer o seguinte: na maioria das nossas sociedades, fomos socializados desde o berço é dar a prioridade de poder aos homens e aos meninos para tomar decisões, para designar recursos. E, infelizmente, as mulheres e as meninas não têm acesso a nada disto desde muito cedo. Assim, isso influencia até a nossa confiança. Não temos influência sobre muitos espaços. Os homens, inadvertidamente, tornaram-se os donos deste todo este poder, pois toda a gente adora poder e toda a gente adora controle. Por isso é muito crítico alcançarmos os homens e os meninos. É importante que sejam nossos aliados. É importante ter conversas sobre o que é certo e o que é errado, e é importante dar-lhes também exemplos práticos envolvendo as suas mães, as suas irmãs. Ter assim aliados do sexo masculino é algo muito importante para desconstruir normas negativas já a nível escolar. É uma das estratégias que temos vindo a usar no Uganda. Isto é muito importante é importante fazer isto desde o início das suas vidas, porque quanto mais jovens são, mais abertos são. Se tentamos dobrar uma árvore depois dela ter crescido, ela parte, não funciona. Por isso, há que começar quando ela é pequenina. O mesmo se aplica às pessoas. Por isso, para transformar uma comunidade, precisamos do apoio dos homens e dos meninos. Existe também uma certa importância em falar com os líderes culturais, por exemplo, as pessoas mais velhas, líderes culturais e religiosos, normalmente são homens. E assim eles deverão ser recrutados quase como alguém que nos ajude a fazer trabalho pioneiro para alterar as nossas sociedades e, a nível geral, melhorar tudo o que acontece. Temos mesmo de fazer isto. Se um vizinho meu estiver a ajudar alguém, então eu também faço o mesmo, porque sigo o seu exemplo. E, naturalmente, prestar ajuda cria benefícios mútuos. É importante haver estas pessoas que dão esse exemplo. É importante fazermos isto a nível comunitário, mas também a nível das políticas, porque queremos que haja legislação a apoiar as mudanças que queremos ver. Por isso, estas múltiplas abordagens são extremamente importantes, mas se queremos mudar as normas, é preciso recrutar os jovens meninos e também os homens para serem bons exemplos para os outros homens. Esta abordagem está a mostrar bons resultados nas comunidades em que estamos ativos e os homens realmente têm muita influência. E é também importante fazer com que as pessoas compreendam que eles também são importantes na implementação prática das políticas. É mais fácil se isso vier depois de as crianças estarem alteradas.
recrutar os homens é uma abordagem estratégia extremamente recomendada. Recomendamos-la a todos porque a cultura está muito enraizada há muitos anos, é passada de geração em geração. O poder já está distribuído e estamos a pedir alterações e temos que nos certificar de que as pessoas partilham os seus papéis. Se as mulheres continuam a suportar todo o fardo do trabalho não pago, mas sem nunca terem acesso à liderança, vão sempre estar quase com as costas quebradas, não estão sempre dependentes da sua resiliência para conseguirem fazer seja o que for. Esta desconstrução da realidade é importante. Não é preciso atropelarmos uns aos outros, o espaço chega para todos, temos é de nos apoiar mutuamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Gosto de ouvir, Daisy, de como podemos incluir os homens e fortalecer todos ao fazê-lo. É também interessante como é necessário ter várias estratégias para incluir as pessoas a vários níveis. Por isso, Nina, ela gostaria de ouvir o que é que pode acrescentar da sua parte a esta conversa. Muito obrigada, Daisy e Sarah. Devo reconhecer que no setor privado reconhecemos que as barreiras sociais e culturais limitam a tomada de decisão e também o controle dos recursos por parte das mulheres. Tudo isto requer um envolvimento ativo dos homens e dos que são nossos aliados. E o que significa isto? Nas nossas estratégias, incluímos os homens. Precisamos de estratégias de género transformadoras. Este tipo de discriminação acontece em todo lado e tem um impacto sobre a nutrição, mas também sobre a capacidade das mulheres de gerar rendimentos. E isto inclui também o rendimento de cada lar. O Cascade reconhece também que a igualdade, até financeira, entre homens e mulheres é essencial para a nutrição de todos no lar. Cooperamos com empresas para desenvolver políticas no setor privado. Treinamos mulheres para a liderança, mas também para trabalho de advocacia, com homens e mulheres, para que os homens e mulheres não sejam só oponentes, mas aliados e ativos. É preciso que eles hajam, precisamos deles nas nossas abordagens. Todas estas iniciativas encorajam os gestores e todos os homens trabalhando no setor privado, todos eles acabam por compreender que eles próprios desempenham um papel na sociedade, no mundo profissional, mas também no mundo pessoal. Na verdade, também temos muito interesse no conceito da masculinidade positiva. É necessária uma mudança na mentalidade para encorajar o progresso. É isso que a Cascade está a fazer, a trabalhar com os homens. Trabalhamos também com exemplos a seguir, para eles compreenderem como a masculinidade pode ser para todos. Também visamos que compreendam a interação entre a masculinidade tóxica e a pobreza. É essencial que eles compreendam esta dinâmica. Numa reunião recentemente, conseguimos ver que os homens estavam a compreender que estes aspectos, coisas que nunca ninguém lhes tinha dito e que sempre tomaram por normais, por as observarem a vida toda, mas ao conversar sobre os comportamentos, compreenderam porque é que eles são problemáticos. Nem sempre é fácil, mas temos de começar por algum lado. Considero que precisamos ter estratégias claras, com parcerias entre os setores público e privado, para criar estas alterações nas normas sociais. Temos de sensibilizar o povo e temos de envolver os consumidores e os clientes, porque os clientes também são mulheres, não é verdade? Por isso também têm a sua palavra e
e tem uma certa escolha, temos de desafiar estereótipos e ver quais seriam os benefícios para as mulheres se estivessem a contribuir mais a nível profissional, mas também em casa. Também encorajamos que os homens e as mulheres tenham mais controle sobre os próprios recursos. Por exemplo, no que toca às finanças, ter educação sobre as finanças pessoais. Sabemos que é muito importante para todos, para os homens, mas também para as famílias inteiras. Tudo isto é extremamente importante. Terminando, o setor privado tem uma oportunidade única para realmente encorajar as mudanças sociais, tendo empresas mais inclusivas, mas também induzindo mudanças na sociedade para que as mulheres tenham mais controle sobre as próprias escolhas. Sabem, costumamos dizer que os homens de qualidade não têm medo da igualdade. Creio que isso é importante, porque para bem da saúde alimentar e nutrição, isto é importante para a mulher, mas também para a família inteira. Obrigada. Muito obrigada, ela, por nos mostrar como as famílias e as empresas podem ter um impacto e, inclusive, gerando benefício econômico para a sociedade. Agora passo a palavra a Joyce. Muito obrigada. Muito obrigada, Daisy e ela. Elas capturaram as áreas-chave nesse engajamento masculino. De fato, nós temos que vê-los não como oponentes, e sim como aliados. E a gente vem trabalhado nessa construção de aliança, trabalhando em programas que engajam os homens na nossa causa. Eu acho que eu posso usar um exemplo, por exemplo, de homens presentes no governo, nos legisladores, e 90% são homens. Então, é por isso que é tão estratégico falar do engajamento masculino. E é crucial que os homens compreendam que a igualdade de gênero não é uma luta, uma causa apenas das mulheres. É uma causa que realmente vai trazer as mudanças que queremos alcançar no mundo. E quando se faz a defesa de políticas públicas que estejam centradas em mulheres, às vezes é difícil fazer entender aos homens que isso é benéfico para todos. Então, trabalhando com os homens legisladores, eles podem compreender melhor essa dimensão. É também importante que os homens patrocinem posições de liderança para mulheres em vários níveis de governo. Isso é uma questão muito crítica. Acho que uma das questões que eu tento trabalhar com os homens nas nossas ações é que as mulheres fazem muito trabalho não remunerado. Tradicionalmente, esse é o papel da mulher. Então, o empoderamento, o fortalecimento, a independência feminina é positiva para todos, inclusive para sua contribuição financeira. Há muito que as mulheres podem trazer para a discussão, para a mesa, e muitas vezes os homens não enxergam esses benefícios advindos de políticas de inclusão das mulheres, mas as evidências demonstram que maior participação e oportunidades oferecidas às mulheres, principalmente em sistemas agrícolas e alimentares, geram melhoras de nutrição e melhora econômica das famílias, pois as mulheres têm um papel crucial no sustento das famílias, e vocês podem ter certeza
que as mulheres são responsáveis por um lar saudável. Todas as mulheres querem ter um lar saudável. Ninguém quer ter problemas de nutrição, de desnutrição na sua casa, na sua família. Então, as mulheres trabalham muito para isso e nós, mulheres, temos esse papel para impulsionar o desenvolvimento econômico das comunidades. E isso requer uma ação coletiva, pois os benefícios são também de natureza coletiva. E é claro que com esse trabalho dos homens, a gente acaba gerando um movimento de homens feministas e é muito importante trabalhar nessas ações de conscientização acerca de todas essas questões. Muito obrigada, Joyce. Como é importante o trabalho de conscientização nessas questões e de criar uma relação de confiança com aliados masculinos e que as mulheres possam ter posições de liderança na comunidade e nos governos, para gerar a mudança que queremos em nossa sociedade. Temos muitas perguntas e comentários no chat, então os nossos participantes também estão participando do nosso evento de hoje e temos algumas perguntas direcionadas aos membros do nosso painel, então vamos passar agora um momento de perguntas e respostas. Não sei se você está conosco, se você estiver conosco, por favor, acenda seu vídeo para que possa participar nas perguntas do público. Então, a primeira pergunta que recebemos do público é a seguinte: de acordo com muitos estudos, mulheres que trabalham em na cadeia de suprimentos de sistemas alimentares muitas vezes são penalizadas com a falta de acesso à propriedade fundiária e ao crédito. E isso está muitas vezes enraizado nas práticas de alguns países. O que vocês podem dizer a respeito disso? Mulheres que trabalham nos sistemas alimentares e que não têm acesso à propriedade de terra e ao crédito bancário. E como podemos superar esse desafio? Muito obrigada por essa pergunta. Como eu já expliquei, é muito importante trabalhar para promover o acesso das mulheres aos recursos. E isso implica, claro, um trabalho com o governo, com os bancos, com as empresas, com as cooperativas de produção, para reforçar a sua participação e capacidade de tomada de decisão. Uma vez que uma mulher se desenvolve plenamente, essa qualidade de vida também é transmitida para o lar dessa mulher. Então, nós trabalhamos justamente com diferentes atores na sociedade para reforçar não só a liderança feminina, mas também sua independência, a sua autonomia e a sua habilidade de desconstrução das práticas que as colocam subjugadas aos homens. E é por isso que trabalhamos nas nossas redes para engajar na igualdade de gênero, no fortalecimento de sistemas alimentares e também nas redes para a promoção de jovens homens e homens nessa questão. E estamos vendo os resultados, são resultados de natureza mais sustentada, graças a isso. Muito obrigada, Ela. Muito obrigada também por falar do impacto ao nível dos lares de uma nutrição melhorada e uma segurança alimentar sustentada. Agora, eu gostaria, deixa eu situar as perguntas do nosso público. Muitas das iniciativas dependem das doações e de financiamentos. O que vocês acham que seria crucial para mudar os modelos de produção agrícola e alimentar com a inclusão das mulheres e para torná-los mais sustentáveis no futuro? Muito obrigada, Sara, pela pergunta. Quando
Nós sabemos que a sustentabilidade dos sistemas alimentares passa pela questão da igualdade das mulheres. A questão de gênero toca a todos. Não há sistema alimentar sem a participação das mulheres. Alguns sistemas estão estruturados de maneira a manter a discriminação de maneira cristalizada na sociedade. E todas as ações que são tomadas em diferentes níveis devem promover as mulheres, dos lares até as políticas públicas, até as práticas. É muito importante atuar para a participação das mulheres. Nós temos que chegar a um ponto em que todos reconheçam que, para sistemas alimentares funcionarem bem, é preciso funcionar também para as mulheres. Afinal de contas, elas são a maioria dentro desses sistemas produtivos. E é preciso entender como a gente inclui mulheres nas políticas públicas. E depois de incluí-las, é preciso dar as ferramentas a essas mulheres, o que inclui a sua voz, a sua liderança e a sua capacidade de diferentes níveis. E isso a gente precisa apreciar, a gente precisa ressaltar o papel crítico das mulheres nos sistemas produtivos alimentares. Então, a integração de gênero em diversos níveis e gerar esse interesse também nos patrocinadores e doadores. É preciso ressaltar esses benefícios. Há benefícios em programas que impulsionam a agenda de gênero. E isso se reflete em toda a sociedade, principalmente no combate à desnutrição. Eu também preciso ressaltar que no enfrentamento dos desafios, principalmente no desafio do acesso de mulheres a recursos, é preciso trabalhar com a comunidade. É preciso ir para além do trabalho comunitário e também conversar com as instituições financeiras que patrocinam essas ações. É preciso admitir que as mulheres enfrentam essas barreiras. Elas não têm títulos de propriedade de terra, elas não têm o acesso aos recursos, elas não têm a capacidade de financiar as atividades dos sistemas alimentares. Então, quais são os mecanismos disponíveis e como eles podem atender melhor essa realidade das mulheres para que elas tenham acesso e tenham voz nesse sistema? Então, é muito importante ter acesso a esses recursos, principalmente o acesso à terra. E essas instituições financeiras precisam estar mais conscientes e ser aliadas das iniciativas inclusivas de gênero. É preciso entender que essas políticas são benéficas a todos e não há esse entendimento ainda por parte das instituições financeiras. E deve ser parte das ações em diversos níveis das nossas campanhas. Muito obrigada. Joyce, você gostaria de acrescentar algo ao que Daisy contribuiu? Sim, indubitavelmente, nós precisamos de fontes mais sustentáveis de recursos para poder preencher essas lacunas existentes. Algumas das ações têm uma ação local e às vezes, para implementar mudanças mais robustas, como, por exemplo, acesso à terra, é necessário ter reformas mais abrangentes para que as mulheres tenham, de fato, o direito à propriedade fundiária. E isso requer uma mudança das práticas usuais. E isso é uma área crucial para a inclusão de gênero. É também necessário a participação, uma atuação no governo, principalmente na programação de políticas públicas inclusivas de gênero. Nós temos algumas intervenções que trabalham justamente na área costeira
em nosso país e que pretendem fornecer acesso a programas financeiros às mulheres, para que elas, então, programas institucionais sustentados são cruciais para esse acesso. Mecanismos de distribuição também. É necessário ter investimentos que priorizem negócios liderados por mulheres, para que mulheres tenham essa oportunidade de mercado de maneira mais equitável. Há também é necessário ter ações lideradas pelas comunidades. Acredito que ações como a Cascade ajudam a desenvolver modelos econômicos liderados pelas comunidades, como, por exemplo, em forma de cooperativas, de redes locais que são apoiadas por mulheres, para mulheres, com os aliados homens também, e que isso ajuda a apoiar as mulheres no nível das comunidades locais. Nós temos visto funcionar muito bem em alguns países. É isso. Thank you so much. I think at this point we should wrap Muito up our obrigada. webinar Creio because que we're isto out of deverá time. terminar o nosso So I webinário, mas wanted to just ainda thank temos tempo, everyone por so isso much, queria apenas for so many things to agradecer summarize from today, a todos. Há muito a including, sumarizar the da role of conversa de women hoje, leaders, incluindo o including, papel power dos relations and homens how this e all dos ties meninos, back to incluindo diets as and relações nutrition at the de household poder e level. como isto se We've heard relaciona from the com a community nutrição a perspective, nível from the private familiar. sector perspective, Ouvimos da and perspectiva we have pública e heard da perspectiva do from setor policy privado também, standpoint. e também do So I ponto wanted de to thank you vista so much, das for políticas e all da of sua the, implementação. perspectives that have Agradeço been shared muito today. pelas Thank you to perspectivas all the várias que foram speakers, partilhadas hoje. Daisy, Agradeço Ella, aos and nossos Joyce. oradores, Daisy, And Ella let e me, Joyce. thank also the participants Permitam-me for também que your agradeça excellent aos questions. participantes pela vossa participação ativa e So with pelas this, excelentes I questões. will wrap up the Assim, webinar. terminamos o nosso I wish you webinário. all a very Desejo good a todos International Women's Day. Dia Internacional da Mulher muito bonito. Obrigada. Thanks, everyone. Bye-bye. Adeus. Obrigada a todos.